Muito bem, fã de esportes. Linha de passe com jogos dessa quarta-feira e no Clássico Paulista, primeiro Clássico Paulista. Aí, final de semana já vai ter mais um, hein? Mas no primeiro Clássico, deu Palmeiras pra cima do Santos na Vila Belmiro, virada por 2-1, gol do Thales, gol do Richard Rios, o Santos abriu o placar, bola que desviou na barreira, gol do Guilherme. A gente vai analisar personagens dessa partida, a gente vai ver também os treinadores, tanto o Abel quanto o Caixinha, tudo isso a partir de agora. E eu vou começar hoje com o Paulo Calçade, porque... Acordei. A gente estava sentindo falta. Foram quantos dias você que contou? Muitos. Assim, muitos. Eu quero dizer que dias, se né? somar ainda mais... A última vez que eu vi o Calçado foi ano passado. É verdade, isso é verdade. Isso, sem dúvida. Eu acho que todo mundo na empresa deve ter o direito a ter o seu período de Jean Oddi também. Se o Calçado teve o dele. Não é? É verdade. É um período realmente... É que o Jean Oddi, ele picota. O Calçado colocou tudo num bloco só assim. Não é verdade, não é verdade. São muitos períodos. Inclusive, tem orientações. Você fala Jean Oddi. Não, eu só uso a consultoria Jean. Perfeito. Jean, vamos Vou lá conversar e depois. Eu tenho 103 dias para tirar. Você me ajuda? Viu? Eu vou contar a história, tá bom? Rapidinho. Hoje tem tempo. fui pra Itália. Uma hora e meia de programa. Eu queria ir pra Itália e tal. Eu falei, Jean, vamos aonde? Ele falou, vai pra Puglia, que a Puglia ainda, ainda não descobriram. Cada rua de 1 metro que eu passava tinha um brasileiro. Agora descobriram, lamento. Né? Aí tem um outro colega nosso que deve ter perguntado onde ele está no mesmo roteiro que eu. Pô, seja mais criativo. Já voltou, inclusive, nosso já colega. voltou. Tá Já trabalhando mandou todo mundo para a Pulha. Mas enfim, vamos falar do clássico. Mas vamos lá. Ô, Andrade. Quem quiser roteiros da Pulha, só me escrever, por favor. Muito bem, depois você me passa, por favor. É maravilhoso. Eu tive isso é 100 verdade. dias lá na Pulha. Isso. Isso é bom. Mas aí eu fui para Nápoles e São Paulo virou a Suécia. Fala. E aí, meu amigo, você Vamos volta lá, e tem que se deparar já com o nosso campeonato paulista, os campeonatos estaduais e tal. Aí o hospício, aí você volta pro hospício. Aí a coisa bomba, já tem que tomar um remedinho. Agora é o seguinte, viu? É verdade. Já tem que tomar um remedinho. Agora é o seguinte, vitória 2-1 e, claro, alguns personagens pra gente analisar aí também no jogo, mas assim... Começo de temporada, a gente olha o placar, fala, pô, o placar talvez seja o que menos importa, a gente tem que olhar o desempenho. Para quem valeu mais esse jogo? Para o Palmeiras ou para o Santos? Equipes em estágios diferentes, hein? Boa noite, é bom voltar aqui, vocês sentiram falta? Sentimos, eu isso é não verdade. Senti falta de vocês. E é o que a gente entende também. Entendo, espero que vocês me entendam. Entendi sua sinceridade. Até porque eu fiquei vendo vocês, né? Imagino. Isso é perda de tempo, né? Você estava de férias. Mas eu assisti um pouquinho. É o VPN. Aí é porque na hora de voltar você tem que, né? Você tem que pegar, tem que pegar. Pré-temporada. É engraçado, né? Porque eu mandei mensagem pro Jean mais cedo e falei, Jean, hoje tem que caprichar porque o professor Calçado está de volta. Exatamente. Mas eu vou ter numa terça, não na segunda, porque ninguém merece. Ainda bem. Eu vou comentar o estadual. O Dima já colocou o jogo para ver se a gente se toca, né? Fala do jogo, começa. O estadual é bom esperando para isso. começar. Você pode falar de alguma comida que você comeu, uma receita, alguma coisa, um passeio. E aí dá para encaixar o jogo no meio disso aí. Cara, o Santos abre o placar, o Palmeiras vira o jogo. Para o Palmeiras foi, obviamente, ele tem o resultado. O Santos vem de uma situação completamente diferente do Palmeiras, com um treinador novo, Caixinha, depois de segunda divisão, isso é construindo. Mas o Palmeiras tem uma série de problemas que mostram porque ele está tentando resolver. Eu acho que o Richard Rios, para mim, foi o melhor jogador do Palmeiras. Porque o Palmeiras, seguinte, a articulação é Fabinho e Rios. Fabinho um passinho atrás, o Rios vários passos à frente. Mas os volantes o tempo todo tentando fazer a bola chegar no trio, né, que é Estevão, Maurício e o Felipe Anderson. E o Thales, o centroavante. Então, assim, a articulação mostra porque o Palmeiras quase fechou com o Claudinho, que preferiu ir para o Catar, continua atrás do Andrés Pereira, porque ele precisa de um cara desse, ele não tem. Então ficou no volante. Ficou para atribuição do volante e esse volante decidiu, foi o Rios. Então, diante da dificuldade, o Palmeiras conseguiu ganhar o jogo, vencer o seu grande problema, tanto que está no mercado, e o Santos tem uma longa jornada, tem que trabalhar muito, o Caixinha vai trabalhar muito, mas, olha, o Santos até que, acho que resistiu muito. Não, fez um bom primeiro tempo até. O empate seria tranquilamente aceito o resultado. Sim. E sim, depois de um time que está em reformulação, recebendo jogadores e que vem da segunda divisão. E que mexeu bastante. É outro, assim como o Palmeiras, assim como o Corinthians, tá? O Santos, com um elenco menor, de menos qualidade que essas equipes,
também está mexendo. Hoje, por exemplo, o Caixinha mexeu na zaga, ele colocou o Basso com o Zé Ivaldo. E os dois até foram bem, está dando sequência para o Escobar, que fez um bom primeiro tempo, né, na comparação ali com o Estevão, né, o Bertozzi. Até que o Estevão deu um trabalhinho ali, mas o Escobar deu conta do recado. Hoje ele tirou o Rincon e colocou o João Schmidt. O Rincon tinha sido titular os 2 últimos jogos, voltou a dupla com o Pituca. Hoje ele olhou para o banco e ele tentou o Tassiano no lugar que é ali do Lucas Braga ou do Miguelito, mas ele vendo a dificuldade do Lucas Braga e do Miguelito, ele optou pelo Tassiano ali. O Tassiano geralmente está no lugar ali do Soteldo nos outros jogos. Optou, aí Tassiano estava machucado e tal, tem um problema nasal, inclusive foi do jogo contra a Ponte. E aí o Tassiano acabou saindo para a entrada do Lucas Braga e no segundo tempo ele tira o Lucas Braga e volta com o Rincon, porque estava ganhando o jogo, tentou dar uma segurada lá. Vai dando algumas respostas o time do Santos, apesar da derrota, ele vai dando algumas respostas, como por exemplo o jogo contra o Mirassol, onde ele parcou lá em cima o tempo todo, depois cansou, o Mirassol veio muito no contra-ataque. Hoje ele não deu tanto esse espaço para o Palmeiras, mas acabou que teve algumas falhas aí, acabou sofrendo com isso no final do jogo, coisas para serem ajustadas. Agora, estava perguntando, né, para quem o jogo disse mais, né, para quem serviu mais o jogo, né, Bertotti, faço essa pergunta também. Apesar da derrota, serve mais para o Santos como um teste contra um time grande para fazer essa medida? Serve mais para o Palmeiras, que vai rodando o elenco e algumas peças começam a aparecer bem? Sinto ainda alguma dependência muito ali no Estevão, né? As principais jogadas ali aconteceram muito com o Estevão. Bom, boa noite oficialmente agora, né, William? Você, os companheiros, o nosso fã de esportes. Bom, tem que aproveitar bem o Estevão, porque esse é um que, né, depois do Mundial não vai estar mais com a camisa do Palmeiras, né? Então, enquanto estiver, ele certamente vai ter uma minutagem boa, alta, é jovem e é capaz de desequilibrar jogos. Hoje fez algumas boas jogadas, mas no segundo tempo, né? O primeiro tempo do Palmeiras, de uma maneira geral, eu achei bem abaixo. O Abel também, tanto que ele mexe 2 vezes no intervalo, né? A gente vai falar em detalhe mais sobre isso depois. Mas no segundo tempo eu gostei do Palmeiras de uma maneira geral, assim, de como o time conseguiu empurrar o Santos para trás, conseguiu gerar volume de jogo. Antes do gol de empate, teve até o lance do pênalti, que só não foi pênalti por causa do impedimento, né? Mas já poderia ser ali uma situação de empate. E vai tentando encontrar soluções. Numa dessas, semana passada a gente estava aqui discutindo, não dá nem para julgar muito do Thales, porque ele nem pegou na bola, porque a bola não chegava. Sim. Fez gol no fim de semana, fez gol hoje e um belo gol de centroavante, viu? Belo gol de centroavante. Cruzamento bom, e o Maurício é outro que começa muito bem o ano também. Teve uma outra chance o Thales também, aquele próximo da pequena área ali, ele pega e a bola subiu. Pega alto, mas enfim, interessante, um jogador pra gente prestar atenção daqui pra frente. Continuar assim, já vai embora. Já vai ser vendido. Se for vendido, vai ser bem vendido, pelo visto, porque o Palmeiras tem sabido fazer isso muito bem. Agora, o que diz pro Santos? Eu acho que a gente não pode tratar como acaso também que o Palmeiras melhore com as trocas e o Santos não. Sim. Né? Além da parte física, os jogadores que entraram no Palmeiras ofereceram algo mais e os que entraram no Santos, não. Você já falou do Tassiano começando, né? Pelo lado direito, não centralizado, porque ali jogava o Soteldo principalmente, mas o Lucas Braga, que teve que entrar, não entrou bem. No segundo tempo, a entrada do Wendel, lá na frente, ele não conseguia segurar a bola, sabe? O Santos não tinha respiro no segundo tempo. O Luca Meirelles também não conseguiu fazer isso no primeiro tempo jovem. Eu até entendo a tentativa, mas nenhum nem outro conseguiu oferecer. O Santos não frequentou a área do Palmeiras, né? Verdade. Não frequentou a área do Palmeiras. Mesmo no primeiro tempo, o gol é de uma falta. Então, teve um chute do Soteldo de entrada da área ali, mas a rigor o Santos não frequentou a área do Palmeiras no jogo inteiro. Então, acho que essa é uma questão, né? E talvez o mercado ainda precise oferecer alguma coisa aí. Então, o Caixinha tem a obrigação, claro, de fazer o Santos jogar bem, jogar melhor do que jogava com o Carille. Sim. Até porque o resultado o Carille conseguiu. Tinha que subir o Santos, subiu o Santos. Mas entendeu-se que o futebol que o Santos tem que apresentar é outro. O Caixinha é o cara que tem que fazer isso. Mas as peças que ele tem hoje levam até certo limite. E acho que o jogo hoje mostrou um pouco disso. No máximo tem o Tiquinho lá. E o... Nossa, deu branco, veio do Cruzeiro. Já vou lembrar o nome dele. São 2 jogadores que estão esperando bidar, né? Como diria o outro, para poder... E a questão do Tiquinho envolve também a questão do Jair, que foi para o Botafogo, mas está servindo de seleção sub-20, ainda não fez o teste físico lá no Botafogo, então o Botafogo também não libera o Tiquinho, enfim, tem esse trâmite aí também, mas aí talvez você tenha um camisa 9 de mais peso, porque o Wendel Silva jogou o primeiro jogo, não foi bem. Aí o Luca Meirelles jogou o segundo jogo, não foi bem. Aí o Luca Meirelles joga metade do terceiro jogo, não vai bem. O Wendel Silva joga a outra metade, também não vai bem. E o Tiquinho vem e a gente joga.
Exatamente. Mesmo o Tiquinho de 2024, que não é o mesmo de 2023, ele entra e acaba jogando. Vitor Birner chegou para mim na redação e ele falou para mim, falou assim... Tá falando do Barreal, né? Barreal, perfeito. Barreal, exatamente era o que eu estava querendo lembrar, o Barreal. E o Vitor Birner entrou na redação hoje e falou assim, William, esse resultado é o que menos importa. É isso, Birner? Boa noite. Mas importante é cumprimentar o senhor, o Muito obrigado, o senhor é um gentleman. Bertozzi, Calçade, cumprimentar os fãs e as fãs do esporte. Resultado não importa. Tá. Eu entendo que para o santista, que viveu a temporada de segunda divisão de Campeonato Brasileiro, voltando a jogar contra um gigante do futebol do país, um rival histórico, um time que é candidato a todos os títulos que vai disputar, ganhar dá um prazer a mais. Claro. Né? Mas para o quando Santos, o Paulista é importante. Para o São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras, aquele que teria mais relevância e importância ganhar o campeonato seria o Santos. Então, eu tenho dúvidas sobre isso, tá? Não, eu tenho a plena certeza disso. Não que o feito não seria considerado maior que dos outros clubes. Eu só não sei se isso tem algum impacto na temporada quando a grandeza do Santos vai ser testada na primeira divisão do futebol brasileiro. Não, perfeito. Não adianta nada ganhar e fazer outro brasileiro brigando para não cair. Isso é fato. Não. Se o Santos... Isso é fato. Nós falamos assim, o Santos vai ganhar o estadual e vai terminar o brasileiro no meio da tabela, sem risco nenhum de cair, financeiramente melhor e com perspectiva de crescimento no próximo ano. Perfeito. Perfeito. Assina embaixo. Sem dúvida, fecha. Festa. Mas eu não acho que o resultado do estadual tem impacto nisso. Eu acho que até ilude muitas vezes. Vale lembrar que o atual campeão brasileiro e da Libertadores fez um estadual ruim. Sim. Ano passado. 2 estaduais ruins. E que o atual campeão paulista, mesmo tendo ficado em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, termina a temporada insatisfeito, eliminado no mata-mata da Libertadores e da Copa do Brasil. E o Santos foi surpreendente no estadual. No Foi ano vice-campeão. passado, E que no final e sofreu no Brasileiro até um pouquinho, para subir um pouquinho. Deu a mínima. O rendimento foi outro. Ninguém deu a mínima para o estadual, que foi legal. Bem lembrado. Então eu não sei se... Por isso eu acho que o resultado não é tão importante. Esses jogos têm alguma utilidade. Nada que você não pudesse fazer em amistosos ou em preparação um pouco menos, digamos assim, desgastante. Mas, para mim, o principal motivo de você usar bem o estadual, se você conseguir planejar, é colocar jogadores jovens que ganhem rodagem jogando no time de cima, porque para eles isso é uma coisa inédita. Se você contratou jogadores de times pequenos que não estão acostumados com pressão de times grandes, também é interessante. Você dá um pouco de rodagem, não quer dizer que isso vai resolver algo, mas é necessário em algum momento fazer, e o momento melhor para fazer isso é agora. E para ver se os treinadores pensam alguma coisa muito diferente do que pensavam na última temporada. Porque eu ouvi o Calçade falando e o Bertozzi falando, por exemplo, é óbvio que o Palmeiras vai melhorar quando mexe no time e o Santos não. É muito óbvio, todo mundo sabe que o Santos tem um problema do elenco. Então, o jogo não apresenta nada. E para mim o que é o pior de tudo, futebol, eu sempre gosto de dizer, é uma fábrica de emoções. Cadê? Onde elas estão? Não, mas você fala que o Você acha que o estadual torcedor não é do uma Palmeiras não gosta de ganhar um clássico na Vila Belmiro? Gosta, mas assim, não deu 0,1 de euforia para mexer no sono. Não, mas senão a gente vai ficar todo o programa todo falando isso, repetindo isso todos os... Bom, futebol é para isso. Não, eu sei. Não, mas assim, eu Gostou de ganhar. fosse eu palmeirense, eu ia dormir feliz hoje, cara. Eu também. Não, vai dormir feliz. Não, então mexeu com o meu sono. Mas eu não acho que se perdesse o jogo, por exemplo, Eu ia mexeria com dormir o bravo, humor. sim. Não acho. Mas eu acho que essa Eu vou falar visão pra você, às muito 10h30 eu tava feliz. Eu entrei pra fazer o programa menos feliz. Mexeu comigo, óbvio que mexeu. Mexe com o torcedor. Eu acho que você evidente. parece muito feliz. Não, é porque, né, eu sou uma pessoa que supera as dificuldades. Desculpe, Jean. Pode me criticar em paz. Mas não, acho que o Jean tem razão. Fala, Jean. Não é. É óbvio que a gente tem que relativizar a importância do campeonato estadual, a importância dos jogos, mas acho que assim, a gente faz tanto isso que não sei, porque senão a gente só vai falar isso. Durante as 12 rodadas... Exatamente, 12 rodadas. E acho que quando você tem um clássico, bem ou mal, diferente. Você tem alguma coisinha especial ali. Não que o clássico no estadual vá mudar a vida do time, não que o título estadual... E aí eu até discordo do Birner, porque eu acho que os títulos estaduais, eles têm sim pesos diferentes de acordo com quem ganha ou não. Não interessa a tradição, a importância do time. Vale lembrar do último título estadual do São Paulo, que foi muito importante para o São Paulo,
Não para a história Foi do quase São rebaixado Paulo. naquele ano. Teve salvo Tudo na bem, penúltima mas rodada. foi importante Foi para muito muito importante. torcedor. Basta ver acabou. o que foi a reação do torcedor. Eu sempre pego o título da Conference League da Roma, que é ironizado por um monte de gente na Europa. Ah, a terceira divisão da Europa, de fato. Mas quando você tem 1 milhão de pessoas comemorando nas ruas de Roma, não tem discussão sobre a importância. Se você leva 1 milhão de pessoas para as ruas para comemorar aquele título, não existe discussão sobre aquele título. E acho que muitos títulos estaduais, o título do São Paulo, o último estadual que o São Paulo conquistou, para mim é uma prova disso, tem importância, porque era um momento em que o São Paulo não conquistava títulos minimamente relevantes há muito tempo, um monte de criança que não tinha visto o São Paulo ser campeão, que foi para as ruas comemorar daquele jeito. Então eu acho que, sim, varia de acordo de time para time. Este ano, para estes dois times, eu acho que talvez tenha até um peso um pouquinho maior. Porque eu acho, já disse aqui, que para o Palmeiras ser o primeiro time, né, dos que existem do Tetra, né? a ganhar 4 títulos seguidos, é uma marca, é um feito. É o feito mais importante do mundo, mas... Não é o mais importante do mundo, não é o mais importante da história do time, mas é uma marca inédita, interessante você ganhar 4 vezes seguida. Um campeonato estadual que não é fácil de ganhar. Ao contrário de outros estaduais, acho que o Campeonato Paulista é um campeonato complicado e por isso também acho que se o Santos viesse a vencer este Campeonato Paulista, ele estaria vencendo um Campeonato Paulista contra um Corinthians que está absolutamente empolgado e embalado desde o Campeonato Brasileiro, contra um Palmeiras que ano após ano é visto como um dos times mais fortes do Brasil, quando não é visto como o mais forte do Brasil, um São Paulo que nos últimos anos também conseguiu, de alguma maneira, se ajustar ou melhorar ou disputar títulos que ele não disputava, um Bragantino que é hoje uma força do futebol brasileiro, não do primeira linha. Então, assim, eu acho que para o Santos ganhar um Paulista, você não ganha por acaso. É isso que eu quero dizer. Perfeito. Um Campeonato Paulista você não ganha por acaso. Não é que você tem 2 times brigando, você vai chegar na final, dar uma sorte, uma bola que desvia, alguma coisa. E aí, eu acho que se o Santos conseguisse ganhar o Campeonato Paulista, isto significaria que alguma coisa está sendo bem feita. Claro que não é indício de que vai ganhar Libertadores, não vai mesmo, mas que vai ganhar Campeonato Brasileiro ou que vai... Copa do Brasil. Mas é um indício de que alguma coisa foi bem feita. Dito tudo isso, olhando para o jogo de hoje, eu acho que é normal hoje o Santos ir perder para o Palmeiras, mesmo em casa. Sim. São times em estágios diferentes, clubes com condições diferentes, então não vejo nada de atípico mesmo. O Santos mudando um estilo de jogo que vem do Carille para o Caixinha, que é outra coisa. Mudando estilo, mudando elenco, contra um elenco que mesmo com mais de meio time fora, mas é um elenco muito forte que e tem do mesmo treinador, com ideias. Que sabe o que faz. Então, assim, acho que a vitória do Palmeiras era até normal e acho que ela acaba até sendo justa por 25 minutos de jogo. Porque, para mim, no primeiro tempo, o jogo foi terrível, nada aconteceu. Acho que, claro que quando você fala, o Santos talvez tenha ficado feliz, porque de fato foi um jogo muito igual, muito equilibrado, em que 2 times não chegaram à área adversária. Fez até um primeiro tempo melhor que o segundo. Como disse o Léo. Melhor que o segundo. Mas acho que assim, né, consegue o gol ali numa bola parada, mas nenhum dos 2 times criou absolutamente nada na primeira etapa. No segundo tempo, o Palmeiras volta e faz, acho que, seus melhores minutos no campeonato, porque não jogou nem contra a Portuguesa e nem contra o Noroeste como jogou nos 25 minutos iniciais do segundo tempo. E depois, volta. Aí acho que o jogo fica mais legal e mais equilibrado. Né? Nos 20 minutos finais do segundo tempo, um jogo de alternância, o Santos chegava, o Palmeiras chegava e quis o destino que o Palmeiras fizesse o gol. Como disse o Calçade, mais uma bela atuação do Richard Rios. Porque ele é o cara desse começo de temporada do Palmeiras. Que está até enxergando onde está o problema e está tentando resolver. Que é esse vazio na criação do meio de campo. Agora, assim, a gente tem que entender que são 16 para uns, 17 para outros, dias de preparação, com 3 jogos e a preparação no meio, né? Então é um negócio assim, surreal. A diferença é que o Palmeiras tem um campeonato para disputar no meio do ano. Sim. Então, assim, todo o planejamento do Palmeiras, ele é bem diferente do Santos. Tem clube que não está nem aí, que está pensando no seguinte: quando parar em junho para o Mundial, vou dar uma semana de férias e as outras 3 a gente vai fazer tudo que não fez no início. Beleza. O Palmeiras não pode... O Palmeiras tem que pensar diferente.
Palmeiras tem que pensar diferente, o Botafogo pensa diferente. Porque eles vão disputar Mundial, como outros clubes brasileiros, eles têm que pensar, Flamengo e Fluminense têm que pensar numa preparação para não chegar, porque é o seguinte, quando você ignora este período ou trabalha mal neste período, a conta chega em algum momento. Ela vai chegar. Quando você inicia, você faz uma preparação base, a base da tua preparação, ela é deficiente, ela é ruim, ela é mal feita, você paga por isso. Em algum momento paga. Uma oscilação longa, uma falta de rendimento absurda e todo mundo se organizando, porque ninguém está pronto. Palmeiras a gente tem que contratar jogador, Palmeiras está atrás de centroavante, está atrás de meia, está buscando jogador, tem jogador para estrear, contratou o Paulinho lá na frente, tem o Facundo. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar, tem informações do Vinícius Nicoletti, que estão no nosso site no espn.com.br, alguns alvos do Palmeiras na Europa, tem gente do Palmeiras lá, inclusive, tratando isso. O que me pega é muito que o Jean falou sobre o primeiro tempo, que o Calçade está falando. Nesse momento da temporada, porque não houve preparação. Não tem qualidade. Então, a minha questão é essa. Não tem qualidade. Porque o nível do jogo é muito ruim e muito abaixo do que os times vão apresentar, principalmente do Palmeiras. Eu entendo o Jean e eu acho que o Clássico ele tem uma vida diferente. Eu até acho, por exemplo, que você ganhar os 3 clássicos para os times grandes paulistas no estadual daqui é muito mais interessante do que você ganhar o campeonato, por exemplo, se você pegar um time pequeno na final. Para fazer uma comparação, se pegar um clássico na final, obviamente, claro. É melhor ganhar do que perder. Eu também concordo com isso. Eu só acho que, olhando não só esse ano, quando o período de preparação não existiu, e os primeiros clássicos dos últimos anos, os jogos são sempre muito fracos. Você deve estar ouvindo agora falar, mas não tem jogo fraco no Campeonato Brasileiro? Tem, mas esse vale. O jogo em si pelo torneio tem um valor. O mata-mata de Copa do Brasil, de Sul-Americana, de Libertadores, tem um valor. Esse jogo, então, ok, acho que vale, repito, para observar jogadores, para entender as ideias do Caixinha. Então, é o que eu falo, perfeito. Não dá para a gente ignorar, por exemplo, que o Palmeiras hoje... Mas não dá para a gente ignorar, por exemplo, que hoje você tem um Palmeiras, pela primeira vez o Felipe Anderson é titular. Você não vai execrar o Felipe Anderson, idolatrar o Felipe Anderson por causa de um jogo que ele começou... Mas você tem um olhar atento. Mas ele traz 2024. Ele traz. Exatamente. Só que ele é analisado 2024. Em 2025 por 2024, isso. Sendo que a preparação em 2025, lixo. Exatamente. Até agora. Então, você tem um GI também, nesse momento, na conta. Nesse momento, se a gente, como o Jean falou, o torcedor está contente, porque ele está analisando, ele está feliz com o resultado. Sim. O jogo, porque assim, o jogo foi. O início foi terrível. O primeiro tempo foi terrível. Festival de. Um negócio assim, porque tecnicamente, isso que a gente faz com o futebol, você retira a qualidade. A gente vai tirando a qualidade. E a gente vai se acostumando com a falta dela o tempo todo. Então a gente fala, luta, e a gente criou uma geração de torcedores que se o cara... A geração do carrinho. Raça, queremos raça, porque o time está jogando mal. E ele acha que um bando de loucos correndo dentro de campo é sinônimo de vontade. É verdade. Sim. Mas não é de bom futebol. Então, assim, enquanto a gente não olhar para esse momento e entender que ele tira a qualidade e, olha, pelo que os clubes brasileiros estão botando de dinheiro, cara, esse ano, sim, a gente já... 2023... Então, eu estou esperando uma baita temporada. 2023 tinha um perfil, tal. 2024, outros concorrentes se juntaram. Começou a aparecer Botafogo. Sim. Né? A gente falou de Fluminense ali em 2003, aí vem o Botafogo, o Flamengo vai estar se ajeitando, o Palmeiras está sempre competindo. Tal. E agora, 2025, a tendência é ter muito mais gente, mais concorrência. Todo mundo subiu o nível, menos Botafogo, por enquanto. Por isso que a qualidade, a gente tem que cobrar a qualidade com mais tempo.